Você sabe reconhecer quando está com fome? Sabe quais são os sinais que te ajudam a identificar quando você precisa comer? Eu sou Lauren Veronese e esse é o segundo vídeo da série sobre comportamento alimentar e Mindful Eating, e a gente vai falar sobre como reconhecer e respeitar a nossa fome. Aprender sobre os nossos sinais de fome é essencial para que a gente possa romper aquele ciclo de comer e depois se arrepender, sabem? Então eu quero começar com uma pergunta, trazendo um exemplo. Quando vocês veem um posto de gasolina, vocês imediatamente param para abastecer o carro ou vocês checam o medidor de combustível primeiro? Vocês checam, né? E com o nosso corpo a gente pode fazer a mesma coisa. Só que como é que a gente pode verificar o nosso medidor? Como é que a gente pode saber se o nosso tanque tá cheio, tá na metade ou já tá na reserva? Então a primeira coisa que a gente pode fazer é se perguntar: eu tô com fome? Sempre antes de começar a comer, checar o nosso medidor. A fome, quando é física, ela vem acompanhada de alguns sinais. Alguns são mais claros, outros são um pouco mais difíceis de perceber. Então, por exemplo, o estômago roncando, uma sensação de vazio, um pouco de dor no estômago, cansaço, dificuldade de concentração, uma sensação de fraqueza ou de baixa energia, às vezes um leve enjoo ou tontura, irritação quando já ultrapassou um pouquinho o limite da nossa fome. Observem que aqui a gente está falando de uma fome física, de uma questão que ela é fisiológica, é biológica, representa a real necessidade do nosso corpo por nutrientes, tá? Então, alguns desses sinais que eu falei, eles vêm inicialmente como o estômago roncando e essa sensação de fraqueza e baixa energia, mas se a gente ignora esses primeiros sinais, o corpo continua falando com a gente através de outros sintomas, né? Às vezes mais severos. Então, a gente pode até ter dor de cabeça ou dores mais fortes no estômago, ou muita irritação, muita irritabilidade. Mas se você não consegue reconhecer os seus sinais de fome ainda, não se preocupem, é comum isso acontecer, tá? E é comum porque muitos de vocês podem estar acostumados a comer em resposta a pistas externas, do tipo, é hora do almoço, né? Ou do tipo, tem comida na minha frente, então eu como, eu não checo meu medidor, eu só acrescento combustível. Muitos de nós também, por um histórico de dietas muito forte, aprendemos a ter medo da nossa fome, né? Então a gente acha que ficar com fome é perigoso e acaba comendo para evitar essa sensação, como se a gente fosse se descontrolar cada vez que a gente fosse comer. E talvez outros de vocês tenham tentado por muito tempo ignorar a sua fome, né? Tentando driblar ela com alguma outra coisa, ou tomando água, tomando líquido, e aí na hora de comer já estão sempre morrendo de fome, né? Não conseguem reconhecer a fome inicial, só conseguem reconhecer quando o corpo já tá gritando, pedindo desesperadamente por alimento. Desconstruir, gente, todos esses padrões, todas essas regras que a gente tem em relação à comida, em relação à nossa fome, pode ser muito difícil, né? É um processo longo, é realmente ter que desconstruir cada pedacinho de coisas que a gente pode ter ouvido a vida toda. Então, tentem ser gentis, tentem ser pacientes consigo mesmas no processo. Uma orientação geral dentro do Mindful Eating é que a gente coma quando estiver com fome e não coma quando não estiver. Mas isso não é uma regra, tá? Isso é como se fosse uma bússola, é para nos orientar. Agora, não tem problema nenhum a gente comer eventualmente sem estar com fome, né? É problema quando isso começa a acontecer com uma frequência exagerada. A gente precisa considerar contexto, frequência e quantidade quando a gente olha para o nosso comportamento alimentar. A ideia de se perguntar se tá com fome antes de começar a comer não é para se permitir ou se proibir de comer. É simplesmente para que você possa reconhecer se tá comendo por uma fome que é física ou se tá buscando comida por algum outro motivo. Façam essa experiência. Em algum momento que vocês estiverem indo buscar comida, se perguntem: eu tô com fome? Se a resposta for sim, né, a gente segue adiante e come. Verifica o nosso medidor, vê a quantidade necessária. Mas se a resposta for não, a gente pode também entender e conhecer mais sobre os nossos gatilhos, né? O que está nos levando a buscar comida mesmo sem estar com fome?
Algumas pessoas descobrem que elas vão no cafezinho e na bolachinha no meio da tarde só porque elas precisam de uma pausa, não porque elas têm fome de verdade. Então, aquele momento acaba significando sair da frente do computador, sair da sua estação de trabalho e justamente elas podem começar a escolher, bom, se eu preciso de uma pausa, uma das opções é ir buscar um cafezinho. Outra opção, quem sabe, é dar uma volta, sair um pouco do ambiente. Uma terceira opção é fechar os meus olhos, largar meu celular, ficar aqui quietinha por um tempo. Então a gente vai identificando qual é o gatilho e vai vendo como que a gente pode responder a ele de uma forma diferente, sem necessariamente usar a comida. Agora, muitas vezes a gente não tem como escolher exatamente quando vai comer, né? A gente depende de um horário que ele é pré-determinado de almoço, por exemplo, do meio-dia a 1. E se eu não tô com fome naquele momento, o que eu faço? Bom, voltando ao exemplo do carro, vocês também já devem ter se pegado em algum momento indo abastecer, mesmo sem estar com o tanque completamente vazio, né? Seja quando a gente vai fazer um trajeto mais longo, quando a gente vai sair para viajar ou quando sabe que não vai ter posto no caminho. E a gente pode usar essa mesma sabedoria para nossa alimentação. Então, é claro que quando o meu tanque tá pela metade, eu não vou abastecer ele com a mesma quantidade de combustível que eu abasteceria se eu tivesse na reserva. Logicamente, quando eu tô com o meu estômago também já pela metade, eu não preciso colocar a mesma quantidade de comida que eu colocaria se ele já tivesse com um nível mais baixo de combustível. Então, o que a gente pode, né, o que a gente indica fazer nesses casos é comer uma quantidade reduzida de comida e não pular esse horário de almoço. E essa também é uma habilidade que a gente pode desenvolver em relação à nossa alimentação. Faz sentido para vocês? A mensagem que eu quero deixar é: crie um hábito de verificar os seus medidores antes de encher o tanque. Perguntem para o seu corpo quanto de comida você está precisando agora, tá? Bom, eu espero que tenha sido útil. Quero ouvir de vocês aqui embaixo. Beijo e até o próximo vídeo.